Cidade verde cinza, sou dessa quebrada, Feira de Santana. Cidade verde cinza, sou dessa quebrada, Feira de Santana. Cidade verde cinza, sou dessa quebrada, Feira de Santana. Cidade verde cinza. Aqui é que nem manda Caribe, não dá sombra nem encosto. As feiras livres, ou o formato de um modelo comercial em forma de barraca no meio da rua que vemos hoje em dia, existem desde a Idade Média. E era comum, por exemplo, no período das Cruzadas, os guerreiros fazerem um pit stop para trocar mercadorias entre si e comprar outras, como tapetes, iguarias, tecidos, sal, a famosa manoscada, que é popularmente conhecida como noz moscada, mas que parece mais um trava-língua que uma especiaria de tão difícil de falar. Experimenta aí pronunciar mais rápido que você vai ver o que eu tô falando. Enfim, o período renascentista impulsiona ainda mais o comércio das feiras livres na Europa. E pouco a pouco elas ganham o mundo. As feiras criadas pelos mercadores destacaram-se como importantes entrepostos comerciais e como centro de desenvolvimento urbano. Vamos hoje conhecer mais um pouquinho a Feira de São Joaquim? Ah, trolei você, né? Vamos conversar sobre as feiras livres de Feira de Santana, ou melhor, outras feiras. Vamos viajar agora no universo dessas feiras livres, que são grandes patrimônios materiais da nossa cidade. Seja do bairro do Tomba, a Cidade Nova, da Estação Nova, a Baraunas, se tem uma coisa que o feirense tem orgulho, são das suas feiras. Afinal, as feiras aqui em Feira de Santana impulsionam a economia e é lugar em que muitas coisas acontecem. O pesquisador, historiador, cordelista e meu amigo Franklin Machado contou ao site deolhonacidade.net que em 1977 as feiras livres começaram a tomar conta de várias ruas de Feira de Santana. Salles Barbosa, Beco do Mocó e Olímpio Vital foram algumas delas. A partir daí, houve um ordenamento dos feirantes para o centro de abastecimento, que por coincidência e só para lembrar, aborreceu muitas pessoas em 2020, no ano passado, com a mudança dos trabalhadores do centro da cidade para o novo centro de abastecimento, o Shopping Popular, né? Segundo o site feirense, as feiras são o órgão de Feira de Santana. Órgão quer dizer organismo, instrumento, ou seja, as feiras são um instrumento de trabalho e sobrevivência de milhares de feirenses e regionais que comercializam seus frutos, verduras, raízes, roupas, sucatas e o que mais for possível. Na verdade, esse o que mais for possível abrange várias possibilidades que você fica até impossibilitado de falar todas elas. A história de surgimento e urbanização da cidade de Feira de Santana, óbvio, se confunde com a história de suas feiras. Segundo o historiador Francenberg Teixeira, os Paiaiás foram os primeiros habitantes da região e muitos antes dos colonizadores chegarem aqui, eles já habitavam os territórios das Itapororocas, de Jacuípe, de Água Fria, áreas onde formariam mais tarde o município de Feira de Santana e toda a sua região. Os Paiaiás são um povo indígena que, pelo menos durante 500 anos antes da chegada dos colonizadores europeus, habitavam a Bahia do Vale do Paraguaçu, às margens do Rio São Francisco. E todo mundo sabe que era da natureza que os índios retiravam os meios para sua sobrevivência, pescando, caçando, coletando plantas para bebidas e também para sua alimentação. É depois do século XVII que os europeus, aqueles que 2 séculos antes inventaram as feiras na Idade Média,
começam a explorar a região onde os índios paiaiás viviam e muitos deles e outras tribos passaram a ocupar outros lugares e regiões do sertão da Bahia. Ocupada a ideia de suavidade, né? Mas não foi bem assim não. Os índios foram praticamente expulsos. Houveram muitas guerras e disputa pelo espaço. E os paiaiás acabaram habitando as regiões mais ao interior do sertão. Cidades que atualmente são bem conhecidas como Serrinha, Água Fria, Coração de Maria, Santanópolis. E é a partir da exploração dos europeus em busca de ouro, prata e especiarias, principalmente o pau-brasil e não a noz moscada, ou melhor, a manoscada, que começa o povoamento da terra que já era povoada. É a partir daí que se forma a grande cidade que Feira é atualmente, com todas essas estruturas prediais, com seus bairros, suas ruas, seu comércio e, óbvio, as suas feiras. Porque a Feira Livre é um fenômeno explicativo na história de Feira de Santana. O professor, o antropólogo Vicente Diocleciano, ele bem resumiu e classificou a Feira Livre de Feira de Santana como a mãe da cidade. A experiência da Feira Livre sempre sempre fui muito curiosa em relação ao funcionamento da Feira Livre aqui em Feira de Santana. Justamente porque ela é uma síntese explicativa da história da cidade, mas eu me inquietava muito entender as pessoas que faziam a Feira Livre em Feira de Santana. E no pós-abolição, eu sempre, nas minhas pesquisas, sempre me perguntava que a Feira Livre de Feira de Santana, ela poderia ter sido utilizada por esses trabalhadores e trabalhadoras no fim da escravidão como uma possibilidade imediata de sobrevivência. Só para ilustrar o que eu estou falando sobre a importância das feiras livres enquanto também lugar e lugares de memórias afetivas, né? A historiadora Flávia Santana Santos, em seu livro Um Quilombo Urbano chamado Rua Nova, lançado em 2016 pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, traz os seguintes causos. Tadeu conhecia a feira como a palma de sua mão. Parecia que tinha um mapa daquele lugar. Quando ele estava perto da encruzilhada da Avenida Senhor dos Passos, ouviu logo uma gritaria. E o barulho de coisa quebrando. Pá! Ele, que não era besta e nem nada, saiu cortando o caminho para ver se livrava de alguma coisa que ele nem sabia o que era. Mas não teve muita sorte. Um boi que tinha se soltado da boiada invadiu a feira e pegou Tadeu pelas costas e logo lhe arremessou para lá para longe. O boi saiu causando mais desgraça. Vasos de barros destruídos, as abóboras de Dona Filhinha, coitada, tudo rolando pelo chão. Os vaqueiros vinham atrás do boi para laçar. Faziam a maior algazarra dentro da feira. Era uma confusão. De vez em quando acontecia isso. O povo já logo dizia que os vaqueiros soltavam os bois para se amostrarem. Mas aquilo era pura maldade mesmo. Eles soltavam o bicho no meio do povo para apostar quem laçava mais bonito. Vê se pode, olha isso. Já naquela época eles levavam e elevavam o nível do GTA, brincando de vaqueiro ao ar livre, bem a sério, viu? E nessa agonia, laçaram o boi. Seguiam viagem, rindo dos estragos e das pantomias que tinham feito. Repare esse conto envolvendo também Marlene, Belmiro e Lucas, moradores do quilombo da Rua Nova, segundo Flávia Santana. O povo do quilombo da Rua Nova deixava a sua marca na feira. Assim foi Marlene. Como de costume na barraca de Marlene, não faltava freguês na segunda-feira. Sabe por quê? Porque lá tinha meninico de carneiro cozido com todo tipo de verdura. Galinha de quintal, cuscuz com ensopado de boi. Deu até uma fome. Tudo comida forte, daquelas que era comendo e logo descendo só. Isso tudo era para aguentar o tranco. Porque para aguentar aquele tranco você tinha que comer o que desse sustância.
Lola, fateira por profissão, todo dia ia comprar comida na barraca de Marlene. Era assim na feira que se espalhava na Praça do Comércio. Todo mundo se conhecia. Ó, fulano, ó, ciclano. Se via homem e mulher que foram criados debaixo das barracas tirando cochilo nos caixotes de maçã. Marlene ia trabalhar nas horas de parir. Lola já logo dizia para ela: mulher, esse menino vai nascer nessa feira, eu não lhe digo nada, viu? Que nada, mulher, eu vou ficar em casa fazendo o quê? Minha diversão é vender minha comida, meu trabalho. Numa quarta-feira, tava todo mundo agoniado, um sobe e desce de mercadoria. Daqui a pouco, só se viu um grito: me acorde, me acorde! É hoje que o pote quebra. Minha Nossa Senhora de Santana, me socorre, valei-me Deus. Dona Carmen, que não era besta nem nada, já chegou se rezando. E rezava era para tudo, viu? Para Nossa Senhora do Bom Parto, inclusive, dar um bom parto. E já foi lavando logo as mãos com sabão de coco e dizendo: abre as pernas, minha filha, que o menino tá coroando. A medicina do povo estava na fé nos santos e também nas folhas. Marlene, agachada, fazia força. Oxi! Com poucas horas, a criança foi rebentando e saindo. Dona Carmen ia logo puxando devagarinho, devagarinho, ia puxando devagar e a criança ia escorregando. Foi uma coisa que ninguém, mas ninguém mesmo conseguia esquecer. Marlene pariu agachada em plena feira e, ô mulher forte, gemia de dor, mas gemia baixinho. Mas ela era muito forte e teve o parto tranquilo. Passou o resguardo em casa, tomando chá de algodão, erva doce. Não era tudo que se podia comer e nem tudo que se podia fazer. Sua mãe, Dona Lindaura, ajudava com tudo. Nossa, as mulheres sabiam de fato e de verdade cuidarem uma das outras. Esses cuidados das mulheres se estendia pelo quilombo da Rua Nova. As rezadeiras cuidavam da saúde de muita gente. O que não faltavam era folhas de tudo quanto é tipo. Folha de chá, uma arruda para espantar o mal-olhado, tira-teima, espada de Ogum. E se caso fosse de reza, não lhes faltava as palavras benditas para livrá-lo de todo o mal. Amém. Essas mulheres tinham fé nas folhas e fé nos santos. Belmiro, vaqueiro, morava na Rua Nova. Quando seu filho nasceu, ele tinha viajado para buscar uma boiada. Mas antes de ir, combinou com Marlene que o menino se chamaria Lucas. Quando chegou, foi uma alegria que só. E para comemorar e não perder o costume, deu logo aquele tapa no balcão da venda de seu João de Brito e disse: meu menino nasceu! Hoje tô feliz. Oxe, tô sabendo. Como é o nome mesmo? Disse seu João de Brito. Lucas. Lucas. Vai se chamar Lucas. Mas é Lucas nome do apóstolo de Jesus? Não, seu João de Brito. Eu escolhi esse nome por causa de Lucas da Feira. Ouvi muitas histórias sobre ele. Negro retado aquele. Não aceitou ser escravo e fugiu. Não teve um homem mais esperto que Lucas aqui na feira. A fama dele correu a Bahia foi toda. Rapaz, eu já ouvi falar mesmo. Dizem que enforcaram ele lá no campo da Gameleira, dizia João de Brito. Foi isso mesmo. Só pegaram ele por causa de uma traição. Um cara que dizia ser seu amigo, né? Armou logo foi uma emboscada e falem o que quiser, digam o que quiser dizer. Mas Lucas da Feira tem todo o meu eterno respeito. A venda estava cheia, mas quando Belmiro chegava, todo mundo parava para ouvir suas histórias e causas. O homem que sabia causas, viu? E continuava Belmiro. Essa feira de Santana ficou conhecida no sertão da Bahia pela sua famosa Feira do Gado, a cidade que exportava gado para toda a capital. E a Feira Livre é um patrimônio histórico da cidade de Feira de Santana, sobretudo
porque além a feira explica, a própria Feira Livre explica diversos aspectos da história de Feira de Santana, mas ela também nos apresenta essa população que é tão silenciada em outras narrativas, sobretudo as narrativas memorialísticas, sobre a memória que constitui a cidade de Feira de Santana. Em pleno pico da pandemia, em junho de 2020, a Feirinha da Estação Nova, uma das principais feiras da cidade, foi fechada para evitar a disseminação do novo coronavírus. Produtos essenciais deixaram de ser comercializados. Sem feira, já viu que a gente não sobrevive, pois praticamente metade de tudo que se produz e tudo que a gente come é vendido lá. Lógico que o fechamento da feira foi para evitar aglomerações, porque uma das grandes características das nossas feiras é o contato com as outras pessoas, as conversas, os abraços, o toque, comer pastel com caldo de cana. E fato é que para os trabalhadores e trabalhadoras das feiras, inclusive, a situação ficou muito difícil nesse período. Mas estamos aqui torcendo para que tudo isso acabe logo e a gente possa comemorar novamente com os nossos pastéis e os nossos caldos de cana nas feiras livres de Feira de Santana. Mãe da feira, da cidade de Feira de Santana, que é a Feira Livre, foi constituída e foi protagonizada por homens e mulheres negros e negras que, em alguns casos, vivenciaram a experiência da escravidão. E nós conseguimos perceber, guardadas as devidas especificidades de cada contexto, nós conseguimos perceber como a experiência dessa população ela é estigmatizada aqui na cidade, uma vez que a história de feira do século XX se confunde com a história da tentativa de ordenar essas pessoas no centro da cidade. O próprio centro de abastecimento, que ano passado, 2020, passou por um processo de destruição, né, da lógica que aqueles trabalhadores e trabalhadoras imprimiram no centro de abastecimento, ele foi construído para ordenar a feira. E aí, paiinho, e aí, maninha, gostaram do nosso vídeo de hoje? Então, na moral, como eu sempre peço para vocês, divulga aí nas suas redes sociais, se inscreve para receber as notificações, para também dar aquela força e, como sempre, a conclusão fica pela sua conta, tá ligado? A gente, como todos os vídeos a gente falou, só quer ajudar vocês a se entenderem nessa Babilônia louca que Rui Barbosa chegou aqui, apelidou de Princesa do Sertão, mas que, olha, dessa vez ele acertou e dessa vez ele teve razão de que estaríamos em um lugar totalmente privilegiado. Um abraço, até a próxima. Sou dessa quebrada, Feira de Santana, cidade verde cinza. Sou dessa quebrada, Feira de Santana, cidade verde cinza. Sou dessa quebrada, Feira de Santana, cidade verde cinza. Sou dessa quebrada, Feira de Santana, cidade verde cinza. Aqui é que me manda Caribe, estuda sombra no encosto. Facilidade, habilidade, o que eu custo pra não pagar imposto. Encruzilhada, esquina, outro canto, vários rostos. Fidelidade é qualquer toscaba com bar no posto. Se assuste não, seu moço, o foco é no...